Como é que repercutiu lá dentro da Folha? Eu também quero saber a tua opinião. A coluna do Hélio Schwartzman, quando ele escreveu com o seguinte título: Porque torço para que Bolsonaro morra. Olha, essa coluna foi muito polêmica, né? Para dar um contexto, ele escreveu esse texto quando o Bolsonaro pegou Covid. E o Hélio Schwartzman, para quem não conhece, ele é um filósofo, né? Como eu falei aí dos jornalistas que são formados em outras áreas, o Hélio Schwartzman é formado em filosofia. Ele é um especialista em filosofia. Então, ele fez aquela coluna com base numa linha filosófica específica chamada consequencialismo, né? Mas trocando em miúdos, qual era o raciocínio por parte dele? O Bolsonaro morrendo seria melhor para a humanidade, para o Brasil, porque aí uma outra pessoa assumiria o cargo e menos pessoas morreriam de Covid, né? Ele fez então ele torcia pela morte do Bolsonaro para que o tratamento da Covid fosse melhor. Mas é evidente que isso causou um grande impacto, um grande burburinho. Eu, particularmente, Fábio Zanini, não gostei da coluna. Acho uma coluna desnecessária. Inclusive, falei isso pro Papo Hélio na época. Acho que é uma coluna que não é humanista. Acho que ninguém tem o direito de desejar a morte de ninguém, né? Não é assim que se faz esse tipo de coisa. Fora que teve consequências muito ruins, porque acirrou muitos ânimos do Bolsonaro com a Folha de São Paulo. Isso se reflete em agressividade de bolsonaristas com a imprensa, com a Folha de São Paulo. Quer dizer, a coisa já não estava boa, né? O clima ali entre o governo Bolsonaro e a Folha de São Paulo já não era bom. Você faz uma coluna dessa, você atiça, você acirra ainda mais os ânimos. Agora, essa coluna foi publicada, ela não foi vetada. Todas as colunas, a grande maioria, elas são lidas antes pela direção do jornal, né? Essa coluna, em tese, poderia ter sido vetada, não foi. Por quê? Porque a Folha de São Paulo tem essa concepção até um tanto radical de liberdade de expressão. Na Folha, você só não pode cometer injúria, calúnia e difamação ou crimes como racismo, por exemplo, né? Fora isso, você pode escrever o que você quiser, inclusive até criticando a própria Folha de São Paulo. E houve uma análise ali de que essa coluna do Hélio, apesar de ser muito forte, muito dura, não era crime o que ele falou, né? Seria crime, por exemplo, se ele dissesse assim: gostaria que as pessoas fossem na casa do Bolsonaro matar o Bolsonaro. Isso não pode, porque isso é incitação à violência, né? O que ele expressou ali é um desejo, uma vontade pessoal: eu gostaria que ele morresse, né? Então avaliou-se que poderia ser publicado assim como foi. Mas eu diria que eu acho que a maioria das pessoas na Folha de São Paulo não gostou da coluna, desaprovou a coluna. Meu caso é esse. Acho que uma minoria gostou da coluna.